Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O Brasil, esse ano, com uma agenda internacional muito cheia de ações aí que começaram já no ano passado, com a política externa brasileira sediando grandes cúpulas internacionais, como foi a cúpula da OTCA. E esse ano a gente vai ter em novembro, nos dias 18 e 19 de novembro, a ministerial do G20, que é um grupo de países que se reúne já, aí a Ana vai poder contar um pouquinho mais essa história para a gente, já desde a década de 90, mas do ponto de vista de presidentes, já nos 2000, né? E o Brasil está sediando pela primeira vez essa cúpula, com uma agenda mais voltada, né, para questões que o país tem se envolvido, seja na agenda doméstica, como combate à pobreza e desigualdade, luta contra a fome, seja na agenda também de um debate internacional sobre a arquitetura das instituições financeiras internacionais, e, ao mesmo tempo, dentro disso, um debate sobre a questão da sustentabilidade, né, das mudanças do clima, e energia, transição energética, enfim, como vários desses temas eles podem se cruzar, e a sociedade civil brasileira já é muito ativa nessas questões, né, seja a partir da sua interação com o G20, seja a partir de outros processos que ela atua em outros organismos internacionais, dentro das Nações Unidas, e mesmo também a partir de processos no qual a sociedade civil global se organiza nas lutas sociais em defesa de um mundo muito mais justo, né, frente a esse capitalismo. A gente sabe que o G20 é parte desse sistema, mas esse ano, com essa cúpula aqui, a gente tem visto na sociedade civil, né, muitos têm visto como uma oportunidade também de estar pautando temas mais concretos para que os estados, né, desse bloco possam trazer essas demandas para dentro desse bloco, ao mesmo tempo, como é que isso volta para o espaço multilateral, né, que é o espaço das Nações Unidas, onde as convenções e onde as mudanças podem ser feitas para todos os países, não somente por esse clube, né. Então, para estar aqui com a gente hoje, aproveitando também que a gente vem participando como fase de alguns processos, desde o C20, em alguns grupos de trabalho, que depois eu posso falar com mais detalhe, e também com a participação na interface do T20, junto da plataforma socioambiental, né, que é parceira da FASE, do BRICS Policy Center, que é um think tank da PUC-Rio, junto aos outros think tanks, no debate específico da discussão de financiamento climático, né, como a gente traz a justiça climática como um foco central nesse debate do financiamento climático. Então, além disso, tem algumas agendas oficiais que a FASE vem acompanhando, especialmente do ponto de vista do trilho financeiro, no qual o Ministério da Fazenda, né, é o ente principal. Então, todo o debate sobre taxação global de empresas transnacionais, a discussão de taxação também de bilionários, isso a gente vem acompanhando nessa discussão. E aí convidamos aqui hoje, né, duas figuras que têm sido vitais esse ano aqui no Brasil, seja a partir da sociedade civil, a Ana também com sua interface na academia e também sociedade civil. Então, vou apresentar primeiro a Ana Garcia, que é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela é pesquisadora do BRICS Policy Center, e no âmbito do T20, né, que são esses think tanks 20, ela coordena a Força Tarefa 3, reformando a arquitetura financeira internacional. E a gente está aqui com o nosso grande parceiro, o Henrique Frota, que é diretor executivo do Instituto Polis e da Associação Brasileira de ONGs da BONG, né? Ele é diretor da BONG, a FASE é membro da BONG, uma membro atuante já há muito tempo, e ele é o presidente do C20, que é essa Civil 20, né? Que tem a ver com a sociedade, a participação da sociedade civil nesses países do G20. Então, a Ana e o Henrique, desde esse início desse ano, né, e já talvez um pouquinho do ano passado, estão no meio do olho desse furacão, que caiu aqui no Brasil, num tema que não é fácil, né, um tema que é bastante complicado, porque traz questões bem do ponto de vista mesmo do debate do sistema financeiro internacional, mas que ele tem meandros em várias outras camadas, né, de elementos no quais as lutas sociais elas vêm sendo apresentadas no dia a dia e que a gente vê as forças sociais se mobilizando, seja aqui no Brasil, seja na América Latina, em outros fóruns, e num momento crucial no qual debate sobre avanço da extrema-direita, perdão de dívida, reparação, né, vários temas têm
pontuado aí várias mudança climática, né, combate a desastres, enfim, bem pontuado a nossa agenda. Então eu vou começar, como o tema é mais focado no C20, eu vou começar com o Henrique, para ele dar esse panorama para a gente, de como está o processo. Julho agora é um marco bem importante, né, sobre esse caminho que chegou até aqui com esses grupos de trabalho, e depois eu passo para a Ana para trazer um pouco do panorama do T20, mas também, especialmente, a convergência, né, que a Ana, o Henrique também está nesse processo, ela pode trazer para a gente onde que ela vê esses caminhos aí de convergência. Então, boa noite, Henrique, seja bem-vindo. Oi, Maureen, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com a Ana, com a turma da fase, nesse nosso debate que, como você disse, tem desde o final do ano passado, tem sido uma constante, né? Como é a primeira vez que o Brasil preside e cedia o encontro do G20 aqui, então né, eu tenho dito sempre que a gente tem uma tarefa que é fazer o G20 ser conhecido, né? Primeiramente pela população e pela sociedade civil organizada pelos atores em geral, e temos tido um super interesse, né, de organizações da sociedade civil que chegam, que querem participar. A sociedade brasileira demanda muito, né, os processos de participação, de estar por dentro, de ser informada, da toda a questão também, né, do controle social. Em alguma medida também, né, a sociedade civil tem uma visão super crítica a esses grupos, né, como o G20 e o G7. Então, nem tudo é uma participação também amistosa, pacífica e que concorda e que quer estar por dentro do processo. Mas tudo isso para dizer que a sociedade civil brasileira ela é extremamente vibrante e ela está muito interessada no que vai acontecer no G20. Na verdade, o que já está acontecendo, porque nós já estamos em metade de junho e metade da presidência já se passou, mais da metade da presidência já se passou, que começou em dezembro, 1º de dezembro do ano passado. Então, bom, o G20, como você falou, e aí você super breve também, é esse grupo das 20 maiores economias do mundo, que está se ampliando, né? Porque são 19 países, mais a União Europeia e a partir do ano passado a União Africana, como membros, né, permanentes do grupo. E a cada rodada também o país que preside tem a possibilidade de convidar outros países, né? Esse ano o Brasil convidou a Espanha, que é regularmente convidada já, Portugal, Angola, Singapura, né? Tem alguns países que o Brasil convida e que é uma prerrogativa de quem preside a cada ano. E o G20, né, esse grupo que nasce inicialmente em 99 como um fórum de concertação, um espaço, né, de conversa entre ministérios de finanças e bancos centrais, ele ganha uma relevância maior, né, a partir de 2008, quando ele se torna também uma cúpula de líderes globais, e aí vem os primeiros ministros e presidentes para dentro do grupo, e ele assume um pouco esse formato, né, que tem hoje, com o encontro de líderes, né, sempre anualmente nessas presidências rotativas. No caso do Brasil, agendado para, né, dias 17 e 18 de novembro desse ano, no Rio de Janeiro, a cúpula de líderes. Então, qual é o nosso papel, né? O nosso papel do C20, que é o Civil 20, do T20, né, do qual a Ana também participa, e de os demais grupos de engajamento. Ao todo, são 13 grupos de engajamento esse ano, articulados, né, no G20. Grupos de engajamento são grupos que foram sendo criados ao longo do processo para conseguir organizar, né, proposições e voz de atores que não eram os atores representantes dos governos dos países membros do G20. O que a gente chama de trilhas do G20, né, a trilha ministerial e a trilha de finanças, elas são compostas por representantes dos governos dos países membros. Então, são eles que sentam na mesa, conversam, negociam, chegam a proposições do que deve ser a declaração, os compromissos, né, o que pode se assumir ao longo de cada presidência rotativa. Só que fica muita gente de fora dessas duas trilhas, né? Então, eu falo, obviamente, pela sociedade civil, a Ana está no grupo do Think Tanks, mas a gente tem as organizações de ciência, a gente tem mulheres, a juventude, né? O próprio setor privado, e até mesmo considerando outros atores estatais que não são governo,
né, também havia uma demanda de participação e de poder influenciar. Então, o poder judiciário dos países, o poder legislativo dos países, os setores de controladoria, né, e auditoria de contas dos países, que aqui são os tribunais de contas e as controladorias, enfim. Então, os grupos de engajamento foram surgindo para organizar a atuação desses atores que não estavam sentando, né, na mesa das trilhas governamentais. Seja a trilha ministerial, que se divide em vários subtemas, seja a trilha de finanças, que é, eu diria, o coração do G20. Então, no nosso caso do C20, o grupo foi instituído em 2013, oficialmente. A sociedade civil já atuava desde antes, já incidia desde antes, mas oficialmente o C20 ele foi instituído em 2013, na rodada da Rússia. Então, ele conta aí com 11 anos já de contribuições, e a cada ano nós fazemos um processo, né, de reabertura para quem quer participar, quem quer agregar naquele ano. É muito saudável, né? Que com a presidência rotativa você tem a sociedade civil daquele país mais interessada, é o que está acontecendo esse ano no Brasil. Seguramente ano que vem, com a presidência sul-africana, também haverá uma quantidade muito grande de organizações sul-africanas interessadas. Então, tem um processo aí de interesse que vai sendo despertado, né? Ao longo dos anos, conforme o G20 aterriza e passa por aquele determinado país. E aí existe um certo ciclo, né? Como é um ano de presidência rotativa e tudo é muito intenso, porque são muitos grupos de trabalho governamentais, muitos grupos de trabalho na trilha de finanças, tem as forças-tarefas, tem a Aliança Global contra a Fome, né? Então, são vários grupos sobre os quais a gente quer influir, né, nas proposições. Então, o cronograma é muito intenso. Então, nós estamos num momento extremamente crucial, agora no final de junho, começo de julho, porque haverá no Rio de Janeiro, nos dias 3, 4 e 5, uma reunião de Sherpas, que é como nós chamamos os negociadores governamentais, né? Os membros do corpo diplomático, embaixadores que negociam em nome de cada um dos países membros. E pela primeira vez, né, sob a presidência brasileira, nós dos grupos de engajamento vamos poder ter uma fala nessa reunião, que em geral é muito fechada, né? Isso deve acontecer no dia 4 de julho, no Rio de Janeiro, essa nossa abertura para fala, na qual nós já podemos apresentar algumas proposições. Obviamente que o tempo é muito breve, né? Nós estamos falando aí de 3 ou 5 minutos, mas essa fala, né, muito breve, ela é a síntese de um trabalho muito denso que todos os grupos de engajamento têm feito desde dezembro do ano passado, que é a apresentação dos seus policy briefs, ou policy packs, né, como a gente chama, que no português, né, no C20 a gente chama, são o pacote de propostas, né, de propostas políticas da sociedade civil, assim como o T20 tem o seu, e os demais grupos de engajamento também terão as suas proposições. Então, nós organizamos rodadas em 10 grupos temáticos no C20, né, dando conta de uma série de temas, e agora nós já recebemos dos cofacilitadores e cofacilitadoras desses grupos temáticos as proposições concretas, porque é muito importante pensar que nós temos que apresentar proposições orientadas à ação, dirigidas, bem concretas, né? Não são coisas super genéricas, tem que ser medidas mesmo com bastante concretude. E aí estamos finalizando o nosso pacote de propostas, e esse documento é a principal entrega, né? Ele é a principal entrega porque ali constam todas as proposições para entregar para os líderes globais e para fazer o processo de negociação, que a partir de agora se intensifica, né? Eu diria que até junho, agora final de maio, começo de junho, foi um trabalho muito dentro, né? De reunião, a sociedade civil debatendo, chegando a consensos do que deveriam ser as nossas propostas, inclusive partindo do que já existiu dos anos anteriores do C20, porque, né, a gente não tem que zerar todo o processo, né? Tem um acúmulo aí de mais de uma década, como eu disse. Então, esse primeiro momento foi muito denso na produção, e a partir de agora se abre uma nova fase de muita intensidade na negociação com esses tomadores de decisão dos governos. Então, é exatamente nesse ponto que nós estamos, Maureen. E aí, acho que a Ana também vai contar como que estão as coisas no T20, depois a gente pode bater uma bola
sobre Muito bom. conteúdos, proposições. Maravilha, obrigada, Henrique. Ana, Obrigada, Mauri. bem-vinda também. Obrigada, boa noite. Muito bom estar com você, Henrique, aqui. Os colegas, obrigada à fase, né, pelo convite. O Henrique já apontou bem a fase intensa que a gente está, porque a gente está agora já entregando. Ninguém vê, né? As pessoas me perguntam e falam assim, não, é novembro, né, que você vai estar muito ocupada. Eu falo, não, é exatamente agora, quando a gente produz, né, as recomendações para serem entregues às autoridades do G20, aí na trilha Sherpa, na trilha política, né? Exatamente no meio do ano, para que no segundo semestre a declaração seja trabalhada sobre as recomendações de todos os grupos de engajamento, né? Eu queria só complementar um pouquinho o Henrique na questão do G20, que ele já apontou bem, né? Foi um grupo que foi criado no contexto das sucessivas crises, né, financeiras dos anos 90. Vamos lembrar que antes do G20 a gente já tinha aí o G7, né, e esse G7 continua existindo, e é muito importante notar isso, porque o G7 ele é muito atuante ainda, esses sim são as 7 principais economias do mundo, né, mundo ocidental mais o Japão, né, mais ou menos assim reduzido, e é um grupo que é não apenas um grupo econômico financeiro, mas é um grupo politicamente e ideologicamente muito alinhado, né? O G7 ainda é o grupo que, vamos dizer assim, reflete, né, o poder de hegemonia dos Estados Unidos no mundo, Segunda Guerra Mundial. E o G20, por sua vez, ele foi criado também no sentido de administração das crises globais, depois das várias crises dos anos 90, né? Foi com a crise dos países, dos chamados crise dos tigres asiáticos, né? Os países asiáticos que gera a necessidade de criação de um grupo maior que o G7 para poder lidar e administrar as crises financeiras e conter, né, o alastramento dessas crises. E esse foi o momento em que foi definido com muita disputa e muita negociação, e principalmente pelas rédeas dos Estados Unidos, quem comporia, né, esse grupo de 20 economias. Não podia ser grande demais, não podia ser tão pequeno quanto o G7, porque o G7 sozinho já não dava conta de conter as crises que já estavam alastradas aí, como eu disse, para os países do sul global, e quando atinge os tigres asiáticos por conta das cadeias de produção global é que o G7 gera um sinal de alerta, e então finalmente é negociada a criação do G20 com países que naquele momento não necessariamente eram uma ameaça à hegemonia americana. Você tinha a Rússia e você tinha a China, você tinha a Índia, e você tinha o Brasil, etc., e outros que estavam mais ou menos ali alinhados, eram grandes economias emergentes e que eram relevantes para a contenção das crises regionais e globais. Só que o mundo muda, e isso é muito importante a gente observar. De 99, quando o G20 é criado como um grupo de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais, com um foco exclusivo na gestão e regulação das finanças globais, no sentido de melhor fluir essas finanças, e não de conter e regular mais, mas no sentido de conter crises, de ser um grupo que pudesse diminuir o risco, né, dos grandes grupos econômicos e não aumentar, né? Um grupo fundamentalmente que era a gestão do capitalismo na época. 9 anos depois, em 2008, quando a crise então ela é gerada no epicentro, né, de poder econômico global nos Estados Unidos, é que o jogo muda, né? E o G20 passa então a ser um grupo de chefes de Estado, então ele ganha um caráter político além do econômico, né? Só que o mundo não era mais o mesmo, né? A China não era mais a China de 99, a Rússia não era mais a Rússia do Yeltsin de 99, já era a Rússia do Putin, e o mundo era o mundo dessas economias emergentes. E o G20 ele tem essa particularidade porque ele é um grupo que reúne as potências do G7, ou seja, as principais economias do mundo ocidental, mais o Japão, reúne as potências do leste, Rússia e China, reúne as potências emergentes, você vai ter a Indonésia, a Índia, ou mesmo o Brasil, e alguns países do sul global, a Argentina, México, né? E outros. Então, quer dizer, 19 economias mais a União Europeia, agora 21, com a entrada da União Africana desde o ano passado.
Só que o G20 ele não é um grupo de alinhamento ideológico aos Estados Unidos, como foi o G7 e como foi o próprio G20 na sua origem. Dentro do G20, todas as tensões geopolíticas globais. Então, a gente vê, né, desde lá de trás, da negociação da saída da crise de 2008, quando essas tensões já estavam presentes, e a China era aí a principal potência emergente daquele período, que precisava estar de acordo, porque o G20 ele funciona por consenso, né? Então, a China precisava estar de acordo com todas as políticas para conter a crise financeira que foi profunda, né, a partir do epicentro nos Estados Unidos, depois se alastra para a Europa, atinge profundamente a Grécia e atinge todos nós, né, o Brasil, a gente viveu isso aí ao longo dos anos 2010. E depois, com a crise mais ou menos contida aí nesse epicentro de poder, Europa e Estados Unidos, você vai ter um G20 que começa a alargar os temas, né? Então, ele passa a ser um grupo ligado estritamente aos temas financeiros, de regulação financeira, e debatendo a reforma das instituições financeiras internacionais, em particular o FMI, mas ele passa a ser gradativamente também um grupo que vai começar a trabalhar outros temas que são aí mais longe, né, do tema das finanças, né? E aí que eu acho que a gente chega no Brasil hoje com um G20 muito alargado, né? Um G20 muito elástico. Quando a gente fala aí dos grupos de engajamento, hoje quase tudo cabe, né? Você que foi criado o grupo dos tribunais de conta, o grupo da justiça, o grupo do parlamento, o grupo dos oceanos, agora a intenção de criar um grupo da economia digital, a economia das favelas. Então, agora é quase que como se tudo coubesse, né, dentro do G20. E eu acho que, às vezes, a gente perde de mão essa origem e, vamos dizer, o hardcore, aquilo que está no núcleo duro, né? Que é a gestão financeira global com todos os seus problemas. E aí, obviamente, as tensões que o G20 acabou embutindo, que são as tensões geopolíticas. Como a gente sabe, né, hoje a disputa com a China está no centro, né, das disputas geopolíticas globais, mas também as guerras, né, o tema da Ucrânia, com a ausência do Putin. Israel não é parte do G20, mas certamente o tema do genocídio que ocorre em Gaza vai estar nas ruas, vai estar nos bastidores, vai estar nas falas de todas as organizações da sociedade civil que vão participar. E, bom, então, para falar aí um pouquinho não sei se eu já falei muito, mas do T20, o T20 Brasil, ele é gerido por três think tanks, o SEBRE, o Centro de Relações Internacionais, a FUNAG, né, a Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Itamaraty, e o IPEA, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então, os três think tanks, eles são os gestores do T20 no Brasil, e o T20 no Brasil é dividido em 6 temáticas que são chamadas de forças-tarefas, né? A temática da luta contra a desigualdade, pobreza e fome, o tema da ação para climática sustentável, inclusiva e transição energética justa, a reforma da arquitetura financeira internacional, que eu estou à frente junto com a minha colega Hai-Hong Gao, da China, o tema do comércio e investimento para o crescimento sustentável e inclusivo, a inclusão e transformação digital e, finalmente, o reforço do multilateralismo e a governança global. Nós somos, ao todo, nessas forças-tarefas, 120 pessoas. Na minha força-tarefa, nós somos 2 lideranças, mais 16 co-chairs e nossos 2 muito valorosos assistentes, então, mais ou menos, né, 20 pessoas. Nós recebemos ao todo, quando o T20 abriu a chamada para trabalhos, mais de 1.000 propostas de trabalhos, né, mais de 1.000 resumos. Desses mais de 1.000 resumos foram aceitos mais ou menos a metade, um pouquinho menos, para os policy briefs. E, finalmente, agora a gente está na fase já dos policy briefs já formulados e revisados, e o nosso trabalho gigante, né, de formar síntese de recomendações para o G20. Né? Em particular, a minha área, que é o coração aí do G20, nós estamos com um total de 59 policy briefs, né, em 5 temas. O tema da regulação financeira global,
e das redes de segurança financeira global, que é o tema clássico e original, o tema da reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento, a dívida e o problema do endividamento, né, dos países em desenvolvimento, a taxação global e a discussão sobre cooperação tributária global e o financiamento ao desenvolvimento, o financiamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá? Para esses temas todos, a gente recebeu o Policy Briefs e estamos agora finalizando, a gente já tem um documento síntese entregue. O T20 vai lançar um comuniquê de 10 recomendações para todas essas temáticas, então é a síntese da síntese. E isso vai ser entregue, então, aí na reunião, conferência de meio termo, né, que vai ocorrer entre os dias 1 e 3 de julho, aqui no Rio. E aí vai haver, como o Henrique já pontuou, essa entrega, né, das recomendações dos grupos de engajamento às lideranças do G20. Se houver espaço Obrigada. para falar do diálogo de convergências, eu falo, mas eu não quero falar muito agora. Não, muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? Então, assim, aí a gente vê, além disso, a gente também tem um processo, esses são os processos oficiais, né, que estão dentro do arcabouço aí do G20. Além disso, no caso do Rio de Janeiro, os movimentos sociais, várias organizações da sociedade civil, sindicais, têm se organizado também para realizar uma cúpula dos povos em paralelo ao G20, né? Não se sabe exatamente ainda as datas, mas a princípio tem um desejo de se fazer paralelo mesmo, né? Oficial ao evento oficial nas mesmas datas, com uma convocatória bem importante para uma marcha, né? Para uma atividade de mobilização. Temas desses, o eixo da desigualdade, ela perpassa desde a formação, né? Quando a Ana traz esse histórico aí, ainda que durante a criação do G20 tinha um pouquinho mais de equilíbrio, né? Com a participação desses emergentes em algumas questões centrais, continua muito o poder americano, né? Ele continua forte demais, porque tem essa coesão toda em relação ao G8, mas além disso, as outras desigualdades, né? Que a gente vê seja a partir das ações das corporações do mundo, com PIBs maiores do que países, né, com países, continentes inteiros, e, ao mesmo tempo, das elites, né, do sul global, do norte global, e todo esse caminho aí que a gente está percebendo e que vem formalizando tantas crises que a gente vem vivendo nesse momento, né, crises financeiras, civilizatórias, climáticas, né, ecológicas, enfim. É, e como a gente agora tem 20 minutinhos, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que obviamente esse debate da convergência ele é importante, não sei se a gente vai ter tempo de aprofundar, mas no sentido de que vocês acham que efetivamente é possível influenciar depois de tanto tempo, né, trabalhando, e aí é importante a gente também, até para os próximos processos como esse, né, avaliar se é que é possível já fazer uma avaliação, porque a gente ainda não tem o resultado, né, ainda tem um caminho longo, tem mais um semestre, espero que menos trabalho para vocês no próximo semestre, ainda que saiba que agora vai para uma coisa talvez um pouco mais divertida, que é a articulação, incidência, né, pressão, que é menos nessa parte de olhar para os temas, para o debate e mediar as diferenças entre tantas intenções. Então, uma pergunta tem a ver com isso, eu queria ouvir de vocês dois, e o outro, mais o futuro, assim, o que vocês, nesse aprendizado, porque imagino que foi muito aprendizado, né, tanto para a Boeing quanto para o BPC, né, e agora também a Rural, nessas discussões e os processos que a Ana vem, seja no Jubileu, outros que ela dialoga, o que vocês acham que dá para a gente levar, assim, como um acúmulo importante de processo mesmo para a sociedade civil, né, a partir desse momento? Bom, eu acho que a gente tem. Eu vou primeiro para a primeira questão, que é o que a gente pode esperar, talvez, né, Maureen, desse processo. O G20, ele é um grupo que está num contexto em que. Opa, meu microfone fechou, desculpa. O G20 ele está num contexto em que esses mesmos países se encontram em outras arenas, em outros espaços, então ele não está isolado, né? Ao longo do ano, várias coisas vão acontecendo que vão revelando pistas, e que são processos sequenciais, cumulativos também, e que muitos de nós temos acompanhado
alguns deles espaços dentro do próprio multilateralismo, né? As COPs do clima, COP da biodiversidade, enfim, outros espaços. E aí eu faço aqui uma nota, né? Um registro, assim, vou abrir umas aspas, desculpa, para dizer que também, do nosso ponto de vista, é muito importante colocar que o G20 não é o locus necessariamente para a solução de todos os problemas globais. Nós não podemos esvaziar os espaços que têm mandato multilateral e que podem produzir compromissos mais vinculantes, porque o G20 não tem nenhum produto vinculante para os países. Então, se nos debates, por exemplo, das COPs do clima, né, e de demais outros espaços dentro da ONU, nós já temos uma crítica, né, da baixa efetividade e dos compromissos assumidos pelos países, sendo que lá existe mandato e pode produzir acordos vinculantes, né, como o Acordo de Paris e alguns outros, no G20 sequer isso pode acontecer. Fecho parênteses. Não quero dizer com isso que o G20 é desimportante e que as declarações, os comuniquês do G20 não têm nenhum poder e não são efetivados, né? Eu só quero dizer com isso que o G20 ele está num contexto maior, né? E que, portanto, algumas das nossas proposições, inclusive, sobre a tributação internacional, taxação dos super ricos, né, os bilionários, a própria questão climática, muitas vezes as nossas proposições para o G20 são de fortalecer as arenas em que isso deve ser tratado de maneira mais adequada, e não necessariamente dentro do próprio G20. Ou seja, de alguma maneira, nós estamos dizendo que os países do G20 deveriam concordar e liderar um processo de fortalecer os espaços multilaterais, né? Então, isso já é uma questão. Uma outra coisa que é legal colocar, né, é que o G20, como a Ana Supla explicou muito bem, o G7 está dentro do G20, né? Os países do G7, eles também compõem o G20. E o G7 acabou de se reunir na Itália, né? A presidência do G7 esse ano é da Itália, e eles já lançaram um comuniquê de líderes do G7 de 37 páginas. O presidente Lula estava lá, foi convidado, inclusive. Então, também o comuniquê do G7, que acabou de sair semana passada, ele nos dá uma pista de para onde vai, né? Porque, embora o G7 não consiga determinar todos os rumos do G20, mas nós estamos falando de um terço numérico, né, dos membros do G20, mas do ponto de vista político e econômico, mais do que isso, né? Um poderio muito grande, um poderio militar, um poderio econômico muito grande que o G7 representa. Eu concordo integralmente com a Ana que hoje o G20 não é mais esse grupo alinhado à hegemonia norte-americana, de forma alguma. E eu até também é importante colocar que Estados Unidos e Europa também não são os mesmos, né? Desde a época que o G20 foi criado. Então, China mudou, Rússia mudou, nós mudamos, nós estamos, né, vivendo nos últimos anos uma ascensão da extrema-direita em todas as regiões do mundo. Um grupo de uma hegemonia econômica, mas pelo menos que do ponto de vista assim das liberdades individuais, dos direitos, tinha uma visão liberal, né, de garantir direitos das mulheres, da comunidade LGBT, etc. Nós temos visto um backlash também em relação a isso, ou seja, um retrocesso, um movimento de resistência das extrema-direitas europeias e norte-americanas. Então, enquanto a gente está fazendo esse debate, né, sobre esse PL horroroso aqui no Brasil, né, da criminalização, né, do direito das mulheres em relação ao seu exercício legal, né, do direito ao aborto, está sendo feito um debate nos Estados Unidos sobre isso também, sobre o uso de medicamentos, né, utilizados pelas clínicas para as mulheres que querem exercer seu direito. Então, esse contexto todo em que o G20 se insere também coloca para o grupo como um todo, eu diria, uma circunstância mais difícil de negociação em relação a algumas questões, especialmente direito das mulheres, a questão da equidade racial, né, da desigualdade regional entre os países. Isso a gente tem visto a questão migratória, né, com muita força, a resistência dos países do norte global em relação a isso, as políticas antimigratórias, e mesmo governos como o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, ele tem que jogar com essa direita em ascensão
E ele também tem tomado lá medidas que eu diria não são, do ponto de vista de direitos humanos, não são as medidas que se esperaria, né, de um governo democrata, por exemplo. Né? Já vimos governos democratas melhores do que o atual governo, mas isso não tem a ver com o presidente Biden em si, isso tem a ver com essa correlação de forças. Que é lá, que é na Europa, as eleições do Parlamento Europeu houve um crescimento grande da direita e da extrema-direita. Aqui no Brasil nós sabemos, né, como isso está. Argentina, né, com o governo Milei. Então, o mundo realmente mudou muito. Em 2024, vivemos outras circunstâncias. E o G20 vive nesse contexto. Então, o que esperar desse contexto é diferente do que ia esperar há 20 anos atrás. Bem diferente mesmo. Então, eu diria que, eu sempre falo isso, assim, a nossa perspectiva de sucesso, né? Se eu fosse dizer, o C20, o Civil 20 foi bem sucedido esse ano, ele tem menos a ver com a quantidade de proposições que a gente consegue convencer os líderes globais para fazer constar no seu comunicado final, em relação ao nosso Policy Pack, né? Que é extenso, né? São muitas proposições, 10 grupos temáticos. Tem menos a ver com isso, embora a gente consiga, né, em alguma medida, para alguns temas específicos, avançar. E eu acho que esse ano, com a presidência brasileira, tem tido um diálogo muito interessante com a taxação dos super ricos. Obviamente que isso tem resistência, né, de alguns países, tem tido um avanço na questão da dívida também dos países. Obviamente tem resistência dos credores, né, mas é o processo de negociação internacional. Mas eu acho que tem a ver menos com isso. A nossa medida de sucesso é menos com o produto final e mais com o processo, né? Como que esse processo ele pode permitir, né, aqui na sociedade brasileira, que desconhecia o G20 em sua grande maioria, que nunca tinha participado nos anos anteriores. Então, como que ele pode permitir um acúmulo, inclusive pedagógico e político, para que algumas organizações da sociedade brasileira continuem engajadas na rodada da África do Sul no ano que vem, na rodada norte-americana em 2026, etc. Um acúmulo por dentro do G20, ou seja, que permita uma continuidade de participação das organizações brasileiras, que agora estão mais apropriadas do processo, mas eu também diria um acúmulo para essas outras coisas que extrapolam o próprio G20, como, por exemplo, a COP30. Então, como que o nosso debate, né, na questão climática, ambiental, financiamento, né, para a transição energética, transição urbana, transição de modelos econômicos, né, qual é o nosso aporte, né, que essas transições sejam populares, sejam enraizadas nas comunidades, que não violem direitos humanos, que promovam outras economias e não que sejam transições de sobrevivência, né, da economia capitalista extrativista. Esses acúmulos, eles ficam. E para mim essa talvez seja a maior medida de sucesso. Ela é intangível. Ela é mais difícil de mensurar do que o produto final, porque o produto final eu posso contabilizar quantas palavras, quantas referências a LGBTs, o comuniquê dos líderes fez. Ela é mais, né? Eu consigo tangibilizar esse produto final. Um acúmulo de processo ele é mais difícil de medir, mas eu acho que ele é o nosso principal fator, né, de legado, né? Essa palavra ficou ruim, né? Porque depois do que o Brasil viveu em Copa, em Olimpíada, ficou muito ruim usar essa palavra, mas eu diria que é o que a gente pode deixar de mais forte, né, de acúmulo para a sociedade brasileira e para a sociedade global. Maravilha, Henrique, obrigada. Ana, Concordando com o Henrique, a gente não consegue discordar do Henrique, ele é muito maravilhoso. Mas a questão do processo é muito importante, porque o que acontece? Como o Henrique pontuou, o G20 ele é um grupo informal. A gente vê tanta coisa de G20, é difícil acreditar no grau de informalidade que ele tem. Porque, na verdade, a informalidade dele é muito estratégica, né? Porque ele vai com a presidência rotativa e ele vai sendo moldado pelas grandes pautas globais e os grupos de interesse, né? Então, obviamente, ele acompanha um pouco as disputas de poder e os grupos de interesse internacionais e a liderança, né, desses grandes países. Então, pela primeira vez, o G20 passa por presidências consecutivas do Sul Global. Isso também é um elemento interessante para a gente estar olhando, né? Veio da Indonésia e para a Índia, para o Brasil e finalmente vai para a África do Sul até voltar para os Estados Unidos. Eu, inclusive,
de que, quando chegar nos Estados Unidos, é capaz do Trump acabar com o G20, porque o Trump não vai botar na mesa junto para discutir com China e com outros, né? E o Trump tende, né, lamentavelmente, esperamos que não, mas lamentavelmente a ganhar a eleição. Vamos torcer que não. Mas e aí voltou nesse ponto, né? Então, o G20 ele não tem um estatuto, é uma sede, né, um documento formal. O que ele tem de formalidade são as suas declarações, né? Só que as declarações elas são resultados desse processo ao longo do ano todo, que são os grupos de trabalho, as milhares de discussões e debates, a produção intelectual de orientação política para os países. E aí a gente sabe que essa orientação política consensuada ela não está só no G20, ela está nas grandes multinacionais, ela está em outros espaços, outros agrupamentos, né? E aí o G20 inserido nisso, você pode ver que há uma linha, né, de continuidade. Tinha um determinado momento ali em torno de 2014, né, quando eu já estava acompanhando essas agendas, que era grande consenso global em torno da necessidade de financiamento da infraestrutura. Então, você criou o Banco dos BRICS com financiamento da infraestrutura, um hub de infraestrutura do G20. Era o grande tema lá atrás. Hoje é o financiamento do clima. Então, você vai alinhando e gerando esses consensos globais em torno de algumas agendas, né? E o G20 acompanha e incide, né, e impulsiona determinados debates. Mas, desde o ponto de vista da sociedade civil, então eu estou olhando para o andar de cima, né, os setores de poder. Mas, desde a sociedade civil, achei muito importante você lembrar da Cúpula dos Povos, porque essa é uma tradição na América Latina, né? E o G20, se a gente olhar os anos atrás, era um G20 que era cercado de protestos, né? Em Toronto, em Hamburgo, em Buenos Aires, né? Então, acho que é muito importante e necessário que a sociedade civil se expresse nas ruas do Rio. Não pode ser só dentro dos espaços formais ou dos grupos de engajamento ou das salas onde a gente vai ser formalmente escutado, né? O governo brasileiro criou uma iniciativa inovadora, que é a ideia que a África do Sul possa incorporar, que é o G20 Social, que vai ser um espaço mais formalizado de escuta, né, de participação. Mas qual é o grau de incidência, né, que vai haver dentro do G20 Social? A gente não sabe, né? Possivelmente não vai ser muito, porque ele vai ser muito colado já à cúpula dos líderes, então a declaração já vai estar basicamente formatada. Mas é um espaço de visibilidade, de colocar as pautas nas ruas, dentro e fora, né, dos espaços oficiais. Eu acho que essa tem sido uma tendência no Brasil importante, porque a gente está, né, por sorte, por muita luta, também sob um governo que incentiva a maior participação do que o governo Bolsonaro, que a gente sabe muito bem que, se fosse um G20 sob o governo Bolsonaro, seria totalmente diferente do que a gente está tendo hoje aqui. Mas, voltando um pouquinho à questão dos temas e da incidência, às vezes é um pouco frustrante no caso dos grupos de engajamento, porque a gente sabe que são muitos e que possivelmente alguns são mais escutados que outros. Obviamente, o grupo dos empresários naturalmente é mais escutado, né? Eu escutei uma vez uma pessoa da Indonésia falando: se você quer medir a possibilidade de influência da sua recomendação, você olha a declaração do B20 para ver se está próximo ou não, porque eles vão ser escutados. E olha também o dos jovens, da Youth, para ver se é inovador o suficiente, se né, ou se é mais do mesmo. Então, ele deu esse certo parâmetro aí, né, que é curioso. Eu acho que tem temas, né, que eles têm maior chance, né, de incidência, porque eles têm mais consenso. E alguns deles, o G20 é o espaço central de discussão e outros não. O tema que eu estou enxergando hoje mais consenso entre sociedade civil, centros de pesquisa, governos e outros grupos, até mesmo certos setores empresariais, é esse tema da taxação, porque a desigualdade ela é muito gritante, né? Não é só no Brasil que ela é muito extrema, ela é extrema no mundo, né? O 0,1% é rico em excesso e é pouquíssimo taxado. Essa é a grande aberração do sistema de tributação internacional. Então, a trilha financeira encomendou um relatório que não vem da gente, sociedade civil, vai vir, né, de um grupo, enfim, professor que está na Califórnia, mas é de origem francesa, Gabriel Zucman, que está fazendo um relatório sobre esse tema com essa proposta. E essa é uma proposta que encontra mais consenso paralelo à discussão sobre a reforma
do acordo, do framework de taxação da OCDE, que é o outro espaço onde se chegou a um acordo para a taxação de 15% das multinacionais, ali onde elas fazem o lucro e não onde elas têm a sua origem, ou onde elas vão triangular o lucro, né, para não pagar. Então, a proposta de taxação de bilionários, né, das grandes fortunas, é paralela à discussão da reforma do framework de taxação que já foi debatido e acordado na OCDE, que é outra organização que também corre em paralelo ao G20. Só que aí há um outro consenso bem interessante em levar essa discussão para a ONU e dizer que o G20 não é o espaço realmente legítimo, porque não envolve todos os países, são apenas 20. A gente tem que levar isso para o espaço das Nações Unidas, porque ali é efetivamente o espaço democrático onde todos vão estar incluídos, e particularmente os países em desenvolvimento. Outra coisa é o tema da dívida. Por quê? Porque se na década de 80, a gente na América Latina, quem viveu isso, conhece bem, né? A gente viveu as grandes crises da moratória, a grande crise da dívida aqui na região, e o Brasil incluído. Os grandes credores formavam o que eles chamavam do Clube de Paris, né? Que eram as grandes potências europeias, mais Estados Unidos e os credores privados. Esse Clube de Paris, que ainda existe, ele não é mais suficiente para negociação das dívidas externas. Os países estão profundamente pressionados, com altíssimo endividamento, e para poder pagar não só a dívida, mas para pagar a taxa de juros sobre a dívida, eles têm que fazer profundas políticas de austeridade fiscal, que é o que a gente está tratando aqui no Brasil também, mas não em razão de dívida, e com isso, obviamente, não tem dinheiro para saúde, para clima, para educação, né? Você força os países à extrema pobreza, né, ao estrangulamento dos setores sociais, porque ele está pagando juros de dívida externa. A gente viveu isso na década de 80. Tá? E hoje são os países africanos, é a Argentina e são outros. Só que tem um novo credor na jogada, que é a China. Né? A China é grande credor. A China passa a ser uma grande credora internacional, além dos países do Clube de Paris e além do FMI e do Banco Mundial. Uhum, Então, sim. hoje, o G20 é o espaço, né, relevante e necessário de discussão, por exemplo, desse tema que é tão importante, né, para os países em desenvolvimento. E só para fechar, Mauri, esse é um dos temas principais do nosso diálogo de convergência. A gente está trabalhando temas econômicos, a discussão climática, de justiça climática, e a discussão do mundo digital, da transformação digital. Está sendo um esforço enorme, mas vai ser muito rico. A gente vai fazer a declaração conjunta daquilo que a gente conseguiu encontrar enquanto convergência entre think tanks e sociedade civil no dia 3 de julho. Já fica aí a dica para todo mundo. Ai, que ótimo. E é uma experiência nova também, né? De buscar esse processo conectando melhor, né? Esses grupos de engajamento. Então, acho muito legal mesmo esse processo. Bom, nosso tempo está acabando aqui, né? Acabei de saber aqui pela Paula que infelizmente não conseguimos mesmo fazer, né? Estava marcado pelo YouTube, mas o próprio YouTube teve um problema hoje, ela acabou de aferir lá, então foi por isso que não foi possível fazer a live da forma que estava prevista. Mas essa live está gravada, então a gente vai colocar, disponibilizar no canal da Fase, divulgar, porque é extremamente importante, né? Grande parte da população brasileira, por exemplo, eu vejo aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, onde já tem faixa do G20 espalhado para tudo quanto é lado, e as pessoas não têm ideia do que é isso, né? Então é muito importante que a gente traga aí e divulgue mais essas informações que vocês trouxeram, que são tão fundamentais, para que veja também como participar e como acompanhar essas discussões e debates que, nesse contexto terrível que a gente vem vivendo internacionalmente, né, tem uma relevância importantíssima, tudo que vocês trouxeram aqui. Então, agradeço novamente o convite, sei que vocês estão super sobrecarregados, então é um privilégio para a gente, né, ter essa parceria de vocês aqui hoje. Um bom trabalho, a gente está junto aí em alguns desses processos, estou vendo aqui Priscila, Brent, agradeço Mateu, Aldalice e outros que estiveram aqui participando desse momento. Não vai dar tempo nem acho que de abrir para alguma pergunta, mas se alguém tiver alguma pergunta assim muito rapidinha, eu posso ainda passar, senão eu vou fazer as considerações finais mesmo. Então vamos lá, Brent, bem rapidinho. Tá. Então, muito obrigado pela discussão, super interessante. Eu acho que é um grande desafio de fazer um G20 realmente participativo, né, nas
forma que vocês colocaram e pensando nas limitações e também as potencialidades que o G20 tem. Acho que um dos problemas é a questão do timing, né? A relação entre a construção das propostas, a síntese dessas propostas e o processo oficial ao mesmo tempo, né? Ah, a gente, junto com outros colegas, nós fizemos um policy brief para a Força Tarefa 2 sobre o tema de infraestrutura sustentável, inclusiva e resiliente, né? E a gente está justamente nesse desafio de tentar ver se é possível fazer um evento paralelo. Estamos conversando com o T20, com o Ministério da Fazenda, que coordena, mas um pouco esse desafio. Não sei se dá tempo para a Priscila falar um pouquinho, mas o grupo de trabalho 3 do C20 também teve uma iniciativa importante, eu acho, né? Dialogando com o Ministério de Minas e Energia, de fazer um webinar e também fazer uma proposta, uma apresentação de uma carta para uma reunião do grupo de trabalho coordenado pelo Ministério de Minas e Energia sobre transição energética, sobre o tema dimensão social da transição energética. Uhum. Também eu acho que foi uma série de propostas importantes. Então, tentando criar contatos um pouco mais diretos, mas se vocês pudessem comentar só um pouquinho sobre isso. Eu fiquei sabendo, inclusive, que ia ter um joint statement, uma declaração conjunta entre T20 e C20. Não sei se é o mesmo do dia 3 que a Ana está falando, ou se tem uma outra coisa também. Se puder comentar rapidamente. Obrigado. Obrigada, Brent. Oi, Brent, tudo bem? É o mesmo documento, a gente tem feito um diálogo desde o princípio do ano, T20 e C20, né? A gente não consegue se alinhar com todos os 13 grupos de engajamento necessariamente, mas o T e o C têm tido muita proximidade, e a gente chegou, né, essa combinação de 3 forças-tarefas do T20, 3 grupos de trabalho do C, que tinham uma aproximação, né, e um desejo de sentar juntos. Então, como a Ana já falou, o tema das economias, o tema climático e das transições energéticas e o tema das economias digitais foram as 3 forças-tarefas e grupos de trabalho correlatos, né, dos 2 grupos de engajamento que sentaram. Teve um momento no Rio de Janeiro super rico, e aí os co-facilitadores e os co-líderes, né, das forças-tarefas estão em diálogo aí frequente para produzir essas declarações. Então, esse joint statement do dia 3 que a Ana mencionou é exatamente isso, que na verdade são quais são os pontos em comum, né? O que que os dois grupos estão produzindo no mesmo sentido. E eu acho que mais do que isso, foi um processo muito rico para os grupos se anteciparem um pouco também, né? Foi um processo de construção e de diálogo prévio, para tanto o T20 como o C20 se anteciparem um pouco de entender o que que o outro está pensando e produzindo e, eventualmente, até influenciar o nosso policy pack final também nesse diálogo, né? Então é isso, e a previsão é de lançamento no dia 3 ao final da tarde, né? A gente está vendo aí o local, porque nós estamos na dependência de uma agenda também com o governo federal nesse dia 3. E aí, sobre o que você fala das demais questões, side events, eu tenho sempre dito que a partir de agora, como começa essa segunda fase de incidência, é muito importante nós não deixarmos a bola cair. Então, assim, tem uma tendência que é os temas esfriarem, né? Porque as coisas foram propostas e foi entregue um produto, né? As propostas foram entregues. Então a gente tem que fazer side event, webinar, o que a gente conseguir fazer de alimentação desses temas nos próximos meses vai ser crucial, na minha opinião, e evidentemente trazendo os governos, não só do Brasil, mas de outros países. Afinal de contas, tudo que a gente faz é para influenciar essa turma, né? Não só do governo brasileiro, mas dos governos dos demais países do G20. Então, eu acho muito saudável, né? E a gente também quer promover aqui do lado do C20 ainda muitos diálogos e muitos eventos nesse sentido. Ah, é muito bom. Bom que as convergências já estão rolando aqui também, né? Vamos lá, Ana. Só reforçar esse ponto. Eu acho que agora houve muito trabalho de bastidor que parece as pessoas não enxergam, né, o volume de trabalho que tá por trás. Então, a gente recebeu, de fato, muitos policy briefs que foram, né, aí, do âmbito do T20, né, como é um âmbito um pouco mais acadêmico. Muitos dos policy briefs são muito técnicos, né, muito ali aprofundados. A gente fez revisão cega, né, e de pares, voltou para os autores, agora voltou a versão final.
Os policy briefs vão ser publicados na página do T20 aí ao longo do segundo semestre. E o mais importante agora é botar o bloco na rua, fazer debate público sobre os temas. Esses temas não podem ficar atrás de quatro paredes, entre grandes especialistas, naquelas reuniões fechadas. Acho que agora o nosso papel fundamental é colocar o debate na rua, promover, seja webinários, seja debates presenciais, e que possa, obviamente, envolver também os membros do G20, trazer essas pessoas para o diálogo com a sociedade civil, como foi feito no caso da taxação, aí algumas semanas em Brasília. Eu acho que é fundamental, sempre entendendo as limitações, né? A gente sabe que a gente tenta furar as barreiras e as bolhas, mas a gente sabe que, né, tem aí muitas resistências do outro lado. Mas o mais importante é tentar e fazer o diálogo com a população, e por isso eu acho a cúpula dos povos tão relevante, né? Levar e fazer o diálogo com quem está na realidade cotidiana das lutas, das dificuldades, né? Vivendo a realidade, né? Da economia, das mudanças climáticas, aí como a gente viu no Rio Grande do Sul, na pele, né? Na pele literalmente. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse debate democrático, popular, nacional, e quem sabe a gente pode realmente deixar aí legado, não legado, mas dar continuidade com os nossos colegas e companheiros na África do Sul. Obrigada, Ana. Então, gente, vamos nessa, né? Já são 7h30. Eu agradeço muito a presença novamente da Ana, do Henrique, de todo mundo que acabou entrando aqui no Zoom com a gente. João Vitor aí, que organizou essa live, junto com o Cláudio também, a Paula aqui que está na parte operativa, né? E é isso, né? Vamos juntos em julho, então a gente já vai ter mais novidade. Eu acho que espero que vocês consigam ter alguns dias de férias depois dessa entrega oficial, mas esse engajamento realmente tem que continuar, como o Henrique e a Ana colocaram, essa pressão para que esses documentos possam ter algum resultado, né? E é isso que o Henrique falou. Eu estou no processo mais próximo, né, da construção do processo da COP30, da Cúpula dos Povos, e a gente vem falando muito isso, né? Que o processo para a gente importa, no sentido de que essa construção de massas de movimentação social, de formação, né, e de conexão com as outras regiões do mundo são fundamentais também para essa luta contra a extrema-direita e contra isso, e todos esses processos que estão acontecendo, né? Então, acho que é isso que para a gente aqui como sociedade civil fica, e nesse combate aí, essas desigualdades tão profundas que a gente vive nesse mundo. Então, agradeço o nome da FASE novamente, boa noite para vocês.